Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Conexo e vamos falar de empreendedorismo. O nosso objetivo, é claro, é conectar pessoas. Estamos aqui com a conexão incrível, que é a Veridiane Piepper. Piepper, é isso mesmo? Isso Acertei mesmo. no nome? Acertou. De primeira. É difícil, né? Ela que é empreendedora, ela é palestrante, educadora e mentora, especialista em gestão financeira, coautora em livros. E temos algum que vamos ver na sequência. Seja Exato. muito bem-vinda. Muito obrigada, que honra dividir essa mesa com vocês e que possamos trazer bons conteúdos para quem estiver nos assistindo, quem for nos assistir em sequência. Que maravilha. Ó, vocês conseguiram acompanhar pela apresentação aqui, né? A gente vai ficar do outro lado aqui só aprendendo. Eu já tô com o meu bloquinho aqui, ó. O Leandro já tá com o celular dele na mão ali para anotar todas as informações aqui. Aconselho você de casa, você que está assistindo, a fazer o mesmo, que vai ter dicas valiosas aqui. Estamos aqui também com Leandro Borges. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite mais uma vez. Vamos aqui aprender mais uma vez. Que eu saio, toda vez que eu saio daqui, eu saio já, com a cabeça assim, ó. É isso que é importante. A gente fala muito sobre essa troca, né? Essa conexão que a gente traz aqui para a gente conversar com as pessoas e entender um pouquinho da história, né? A gente conta a história. E todos nós temos uma história. Ninguém melhor do que a gente mesmo para contá-la, né? É uma história que que vai com certeza inspirar pessoas, né? Sim. Então, para ouvir a sua história vai ser maravilhoso. E como o nosso foco é empreendedorismo feminino, nesse caso de hoje, nosso tema, como que inicia o empreendedorismo na sua vida? O empreendedorismo ele inicia na minha vida como uma decisão. Eu venho do mercado corporativo, do setor de telecomunicações há mais de 10 anos. Estive a maior parte dentro da área financeira, sempre atuando na área de finanças, mas em médias e grandes empresas a gente atua em nichos, em áreas, em departamentos. Então, ou orçamento, ou planejamento, ou faturamento. E chegou um momento, em virtude de alguns desafios de saúde familiar também, onde eu decidi parar. E não foi só isso. No mercado corporativo, quando eu estava, eu peguei e eu cheguei a cargos que eu almejava muito. Entretanto, junto com os cargos, vêm os desafios. E nesse momento, quando a gente não se sente mais assim realizado, quando não tem mais aquele quentinho no coração, quando você não acorda mais com aquele brilho no olhar, eu cheguei a esse ponto, só que o empreender traz muito isso, né? A gente precisa tomar decisões. Ou a gente se conforma com aquela situação e a gente não reclama, ou a gente busca algo novo. E então eu fiz uma pausa por um momento para cuidados de saúde familiar e a partir disso, no retorno, quando as coisas já estavam alinhadas, eu falei, e agora o que eu vou fazer? Primeiro momento, então, eu busquei vagas 100% remotas. Isso não aconteceu. A maior parte das vagas ainda eram híbridas, né? Parte home office, parte na empresa. E aí eu falei assim, eu visto tanto a camisa da empresa dos outros, por que não fazer isso por mim? Ali foi o primeiro start. Mas eu não iniciei na área de gestão financeira de imediato. Primeiro, eu atuei dentro do ramo de semijoias, como revendedora. Depois, eu abri um empório de queijos e vinhos. Só que era algo que eu não alavancava, né? Eu ficava ali estagnada e para eu fazer estes negócios crescerem, eu precisava ter uma estrutura diferente. Então, eu estava trabalhando no home office, fazia o atendimento, ia até as pessoas para fazer as vendas, fazer as entregas, mas eu precisava ou criar um espaço físico ou estar em um outro local para aquilo alavancar. Mas eu buscava algo que era liberdade geográfica, né? Porque os nossos familiares não são aqui de Curitiba. E eu gosto muito de estar próximo deles, né? Então, eu queria algo que me desse liberdade geográfica. Bom, um negócio físico, né? Como vocês sabem, a gente precisa estar presente. Por mais que a gente vai ter um time, mas a gente precisa estar ali acompanhando. E aí foi onde, então, eu falei, e agora o que eu faço? Eu falei, eu tenho anos de conhecimento. Eu me formei em administração, fiz MBA em administração e finanças, fiz MBA em gestão e projetos. Eu falei,
eu tenho tudo isso, mas agora como entregar isso que não seja uma média e grande empresa? E aí foi onde eu comecei a me conectar aos grupos de empreendedorismo e eu falei, ops, é aqui. Os micro e pequenos empreendedores, autônomos, profissionais liberais, têm uma grande dificuldade em finanças. Ok, sou especialista em finanças, ótimo. Achei o meu nicho. Achei o meu nicho, mas é diferente você fazer uma entrega em uma empresa média e grande, onde você tem toda uma estrutura, ferramentas, sistemas, padrões, equipe, e você vai para o micro e pequeno, que muitas vezes não sabe nem o que é a separação das finanças. Uhum. E aí eu falei, e agora? Então, aí eu baixei a minha cabeça, estudei, fui desenhando até eu chegar no modelo inicial. E a partir disso eu fui aprimorando. Então eu iniciei como consultora em finanças. Depois eu já fui para a parte de mentorias e hoje a minha solução central já são treinamentos em company e palestras, né? Então esse foi um pouquinho assim da trajetória. Hoje eu continuo, o foco maior de atendimento direto de mentorias, consultorias micro e pequenas empresas, mas para treinamentos e palestras já médias, grandes empresas, por enquanto a nível Brasil, mas em breve a nível internacional. Porque essa é a meta. Essa é a meta. Já está dito. Bom. Sim. Tu fala ali em desafios, tu fala ali em falta de brilho nos olhos, no sentido de não estava mais feliz fazendo isso. Aí eu fui empreender. Teve alguma situação que foi tirando, ou foi uma série de situações que foram sobrecarregando você a esse nível? Eu acredito que é o natural, né? O natural das empresas, depende muito de gestão da empresa, muitas vezes deslocamento, tem N fatores. Você mesmo, a gente mesmo, muitas vezes não está bem ou a gente não se sente bem naquele ambiente. Muito hoje de quem está trabalhando para alguém precisa observar o ambiente onde está. E quando a gente fala assim sobre felicidade, né, sobre realizações, não é sobre chegar lá na ponta, é sobre o processo, é sobre o durante. O empreender também traz muito isso para a gente. Mas quem está no mercado corporativo da mesma forma, né? Você tem que ser feliz no durante. A partir do momento em que você acorda e você já não tem mais, não que todos os dias, mas em maioria dos dias, eu falo que 51% dos dias, você tem que acordar e tem que ter ânimo e vontade para fazer aquilo. E você tem que ser feliz durante o processo. Eu sou testemunha viva sobre isso que você está falando, que você começou a falar sobre isso, me veio um start aqui na cabeça. O Ismael participou dessa parte final há 1 ano e meio atrás. Vamos colocar 1 ano e meio atrás, né, Ismael? Eu passei exatamente por essa questão de você acordar de manhã e falar assim, cara, mas tá, e aí? Sabe? Porque você se dedica, você se entrega, você tem a convicção que você está apto para, que tua energia está sem, mas daqui a pouco você começa a ver e vai, sabe? E vai caindo, e vai caindo, e vai caindo, aí controlar a expectativa, porque você levou ela muito, né? E aí depois você fala, putz, cara, é isso, de novo, vai, até que chega uma hora que você, no meu caso, eu entrei numa convicção assim, tipo, cara, não deu. E quem foi que disse que tinha que ser para sempre? Né? É normal mudar, né? É normal você acontecer, mas a gente vem de uma cultura, né, de que só é bom se você chegou lá. Só é bom se você está 30 anos naquele lugar e você atingiu o topo. Mas será mesmo? É que a cultura antiga era aquela situação que ainda existe. Acho que a nossa educação ela é preparada para isso, né? Ela prepara você para tirar boas notas no colégio para entrar na faculdade. Para você concluir uma faculdade, para você entrar em uma grande empresa, para galgar ali cargos e chegar no máximo ali, ficar 30, 35 anos, se aposentar. A nossa educação ela é preparada para isso, né? Hoje, não. Foi preparado, né? Eu vejo alguns movimentos hoje já em escolas, em colégios, falando sobre essa questão do empreendedorismo, falando sobre finanças,
falando em algumas escolas particulares, enfim, mas na pública também já ouvi histórias, inclusive em Colombo tem uma escola que dá uma palestra para os alunos falando de empreendedorismo. É boa. Então, eu vejo que está mudando, né? Mas isso demanda de mais tempo. Não vai ser da noite para o dia que vai mudar isso. Não vai mudar essa visão, né? Desse mercado da escola. Duas gerações aí, talvez. Então, vai demorar gerações. Mas enquanto isso não acontece, o que a gente tenta falar para as pessoas, para quem a gente entrega o recado falando de empreendedorismo, que assim, a única maneira de realmente mudar a sua história, mudar a sua vida, vai ser através do empreendedorismo. Eu não vejo uma outra visão que possa realmente mudar uma história, a não ser empreendedorismo, não sei. Pelo menos essa é a minha opinião. Só puxando o gancho do brilho no olho, realização, para mim ele está muito relacionado com o propósito de vida. Antes, quando eu falei sobre liberdade geográfica, mas algo que começou assim, sabe, que toda hora vinha na mente é sobre como impactar as pessoas no final. Quando tu está em grandes empresas, você atinge o público final, porque aquela empresa entrega um resultado. Mas eu queria entregar, sabe? Eu queria entregar, ou eu criar um impacto, uma transformação. E aí é onde eu também já encontrava essa dificuldade. Então, essa foi outra questão. E o brilho no olhar e o propósito, a realização, ele está diretamente relacionado, né? A gente precisa ter um propósito claro do que a gente quer entregar, qual a transformação que a gente quer gerar, e a gente vai encontrar o nosso espaço. Sobre só o empreender é o caminho, talvez nem todo mundo é para empreender e nem todo mundo é para trabalhar para alguém ou gerir a empresa de alguém. Ser CEO, enfim, um gestor da empresa de alguém. Né? Eu acho que cada um são perfis diferentes. Né? Vários podcasts de vocês que eu já assisti, e vocês percebem, vocês vivenciam isso, é preciso ter muita persistência, resiliência, ser flexível, se adaptar a todo momento às situações do mercado. E talvez nem todo mundo tenha essa habilidade. Né? Então, é uma questão que eu acho que assim, a pessoa para empreender, a primeira coisa ela precisa querer e ela precisa ter um propósito muito claro. E querer muito. Querer muito. Exatamente. Ser persistente e resiliente naquilo que o propósito dela diz que ela deve seguir. E assim, tu falou uma coisa importante, que é a questão de propósito. Tu acredita que o propósito que as pessoas encontram o propósito ou o propósito encontra as pessoas? Eu encontro o meu propósito ou o propósito me encontra? Eu acredito que... Isso é uma pergunta bem difícil, né? Ela traz algumas reflexões. Mas, para mim, o propósito ele nasce de dentro. Você precisa parar para refletir sobre. A vida, hoje em dia, é muito intensa, corrido, cada um contando os minutos, os segundos, agenda apertada, e você não para pensar sobre isso. Muitas vezes, as pessoas iniciaram um negócio por necessidade ou por uma oportunidade, quer que seja, e elas nem pararam, elas não pensam em planejar, organizar, controlar, nada disso, né? Mas elas pegam e também não conseguem parar para pensar, de repente, qual que é o objetivo central, qual que é o propósito central delas ou do negócio delas. Então, para mim, precisa ter um momento em que onde eu paro, onde eu reflito sobre o que são meus valores, o que são meus propósitos, por que disso? Porque quando a gente empreende, ou seja, outros caminhos que a pessoa tome, surgem muitas situações, oportunidades, em que você precisa tomar decisões. E nem todas elas estão relacionadas com os teus valores. E aí, se você não tem isso muito claro, eu falo que você deixa a vida te levar e não você levar e conduzir a sua vida. Dentro dessa análise perfeita que tu fez, né, muito boa, inclusive, parabéns, eu acredito que, assim, nasce de dentro de você. É como a vida, é de dentro para fora. Então, o conhecer vai fazer com que eu descubra o meu propósito. É o que eu acredito. Né? É o que eu acredito. E aí, quando tu fala em querer entregar algo, esse desejo no teu coração aconteceu em querer impactar mais vidas. Você falou, eu queria impactar mais vidas.
estando dentro do ambiente da empresa, é lógico, eu conseguia, mas tinha um time. Agora, eu queria fazer isso. Isso nasceu você estando dentro da empresa ou foi depois que você saiu que você pensou nisso? Não, durante esse momento já em que eu estava, né, nesses cargos em que um dia eu tinha almejado, né, que são os cargos maiores, mas junto com eles também vem responsabilidades e foi um momento que eu já tinha um incômodo. Eu falo que a gente precisa parar para ouvir o nosso corpo, o que o nosso corpo está nos dizendo, o que o nosso interior está nos dizendo, né? Para que a gente possa refletir sobre isso. Uhum. E eu já estava incomodada em alguns aspectos. Então, não que no momento em que eu saí da última empresa, eu já estava decidida a empreender. Não, tanto que eu falei, olha, eu fui buscar oportunidades 100% remotas, mas isso não aconteceu. Aquele foi o gatilho para falar assim, agora é a hora, eu vou tentar. Né? Eu tentei o primeiro negócio, tentei o segundo, mas não foi assim algo super planejado. O primeiro ele foi porque eu já trabalhava com isso de forma paralela, né? Inclusive eram as joias da joalheria da Gabriele. Gabriele Gasparim. E então eu já fazia esse trabalho em paralelo com o meu trabalho. E aí eu fui dando sequência, mas eu vi que ainda eu sentia falta de algo, porque quando você lida com produto, você também tem toda uma questão de estoque, você tem toda uma questão de deslocamentos, de logística, tudo isso impacta. E quando você fala com finanças, você coloca tudo na ponta, né, do lápis ou na ponta da planilha é a parte do boa sistema. De trabalhar com exatamente. E você vê que se você tem que ter clareza de uma meta, o que você quer para você. E eu não enxergava o meu resultado financeiro, o meu prolabore, com aquelas atividades, né? E aí é onde eu fui aprimorando e fui refletindo um pouco mais sobre. E foi onde, então, eu cheguei na parte da gestão financeira, né? Atender na parte de gestão financeira. E ali foi onde eu vi uma grande necessidade também, porque muitos não têm nada, né? Eles não têm um controle, eles não têm as finanças separadas, eles nem sabem o que é, eles têm medo quando ouvem falar este nome, né? Por quê? Já é algo que incomoda, mas muitas vezes não tem o conhecimento, tem receio de buscar ajuda. Então, ali foi onde eu comecei a ver assim, aqui eu acho que eu consigo, mas eu não tinha 100% claro assim ainda. Eu tinha essa frase, impactar a vida das pessoas. Uhum. Hoje, o meu propósito central é inspirar as pessoas para a ação. Por que disso? Porque eu posso treinar, eu posso fazer uma palestra, eu posso dar uma consultoria, eu posso mentorar. Se você não entrar em ação, você não terá o resultado esperado. Então, eu preciso te inspirar para que você entre em ação. Porque eu falo que quando a gente fala em sonhos, quando a gente fala em objetivos, quando a gente deixa isso só no campo da mente, muitas vezes a gente se frustra, porque a gente não enxerga o resultado. Então, a gente precisa entrar em ação. Eu sempre falo muito sobre dar o próximo passo, para que você consiga se aproximar mais daquele resultado que você almeja. E muitas vezes você traça um planejamento, mas ele vai se adaptando, você vai vendo oportunidades. Então, eu falo que quem é empreendedor precisa estar com um olhar muito aberto, precisa estar olhando no seu entorno o que aqui tem de oportunidades. Será que no meu negócio eu posso adaptar alguma coisa, eu posso ajustar, eu posso trazer uma nova solução? Então, eu acho que esse é o contexto que o empreendedor também estando com o olhar aberto, e se você tem um propósito direcionado, você consegue entregar isso para quem você atende, para quem você entrega a solução. E hoje eu tenho a honra já de receber esses retornos. Veridiane, você me ajudou, você transformou o meu dia, você transformou a minha empresa. Muitas vezes eu ouço aquilo, eu vejo aquilo, chega a ser impactante. Eu transformei a sua empresa. Não, você transformou a sua empresa, né? Eu fui um intermediário, eu te auxiliei, eu te apoiei, exatamente um instrumento, uma ferramenta onde eu te direcionei, né? Mas você faz parte disso. E por causa disso que eu entendo que tanto a gente precisa reconhecer o nosso valor. Não é só sobre os outros. Da mesma forma que a gente precisa se dedicar muito, mas a gente também precisa sempre parar, ter momentos de pausa para olhar para nós e reconhecer o que a gente já teve de vitórias e celebrar essas vitórias, para então ver novos desafios, novas oportunidades e lutar por elas, para que elas cheguem no resultado que a gente espera. Legal. Com relação ainda, você estava falando das mentorias, com relação a esses desafios, né? Teve algum momento da tua carreira ali, nesse desafio, que
Você falou, meu Deus, eu vou desistir de tudo isso, vou voltar, vou arrumar um emprego e vou voltar a trabalhar CLT de novo, enfim. Desafios. A gente tem um dia e o outro também, digamos assim, uma hora e outra também, né? Exatamente. Assim. Eu falo que no decorrer... Mas assim, teve algum momento assim que você disse, meu Deus, como que eu vou chegar lá assim, de desistir voltar para o CLT, eu não cogitei isso. Mas eu sempre tive muito claro que em um momento que a situação está desafiadora, em que não está tão simples, eu preciso parar, reorganizar a rota. Ali é o meu sinal de alerta, eu preciso reorganizar. Por que esse fato aconteceu? Por que esse desafio chegou? Né? E muitas vezes não são só desafios ruins, não são só problemas, são também oportunidades, mas que te exigem um passo considerável. E aí, será que eu vou ou eu não vou? Né? Então, assim, é parar para ver prós e contras, e eu sou muito em questão de planejar, olhar assim, olha, isso é válido para qualquer empreendedor. Surgiu uma oportunidade, um desafio, eu falo que nada melhor do que a caneta e um papel. Se você não tem muito domínio com a tecnologia, coloque o que é o desafio ou oportunidade, prós e contras, e escreva. Aí entra de novo, quando antes eu falei assim, precisa conhecer seus valores. Porque seus valores vão determinar se os prós são tão relevantes e estão alinhados com os teus valores para você dar esse passo. Então, não sobre desistir, mas sempre sobre parar, refletir, analisar os prós e contras desse desafio, dessa oportunidade, para então tomar a decisão e seguir. Eu sempre falo, não tome uma decisão vazia, sem um embasamento, sem dados. Pare para refletir sobre, olhe para isso. Porque muitas vezes, no calor da emoção, você toma decisões inadequadas. Muitas vezes podem ser certas, mas muitas vezes podem ser situações inadequadas, ou decisões inadequadas, porque muitas vezes você seguiu a vontade de alguém e não a sua. Isso acontece bastante em casos de pedidos de demissão, né? Um momento de estresse extremo faz com que a pessoa tome uma decisão que pode complicar bastante a vida da pessoa. Sim. E eu enxergo isso também nos meus clientes, assim, quando eles muitas vezes falam assim, que estão na situação crítica, que vão chutar o balde, como dizem, né? E aí você, numa conversa que você começa, muitas vezes em 1 hora, você já muda o pensamento daquela pessoa. Porque você começa a trazer ela para a realidade, você começa a parar para ela refletir sobre, olhar dados, o que ela tem de uma forma muitas vezes simples, e olhar para aquilo, ou começar com prós e contras. Eu falo que esse exercício simples, prós e contras de uma determinada situação, ele já te traz para a realidade, já facilita a tua tomada de decisão. Mas muitas vezes, vamos supor assim, quando você está numa situação em que você está muito alterado, em que você está muito emocionado, esse muitas vezes não é nem o momento de você fazer prós e contras. Esse é o momento de você parar, tomar um ar, respira, daqui a pouquinho tu volta. Eu falo que um exemplo que eu faço no escritório, eu trabalho em home office, então eu paro muitas vezes assim, sabe quando aquela situação não vai, tu não consegue avançar, eu paro, eu fecho o computador, eu pego meu livro, saio do meu ambiente, eu vou para uma outra área, eu vou tomar um ar. Por quê? Para eu circular, né? Circular a mente um pouquinho, tomar um ar, para que eu consiga voltar para aquela situação, porque muitas vezes as pessoas falam assim, amanhã é um novo dia, né? Mas muitas vezes eu não tenho tempo de um dia todo para tomar aquela decisão. Então, muitas vezes, 1 hora que você faça uma pausa, você retoma e você faz esse exercício de parar para analisar. E, com certeza, você já tem uma clareza maior naquilo que você precisa decidir. Porque eu falo que empreender é uma tomada de decisão diária, constante, né? Mas isso eu acho que vale, além do empreender, ele vai... dá para ir além. Acho que até... O empreender, você não precisa ter o seu próprio negócio. Você pode empreender na empresa de alguém, né? Mas, trazendo ainda para o CLT, essa parte que eu anotei aqui, desafio, oportunidade, prós e contras, e essa questão que tu trouxe aí também de parar, isso acontecia comigo. Cara, tinha momentos da minha vida que não dava certo. Nada que se fazia dava nem certo. Descer na ladeira Não, começava a mexer com Receita Federal, negócio de nota fiscal e problemas e exportação e não dava certo, não dava. Eu parava, respirava, ia lá, pegava um café, ficava 10, 15 minutos olhando pro nada assim, sabe? Voltava.
Não é que passou? Uhum. Mas não passou há 10 minutos. Então passou. Sim. Mas é que às vezes... É o momento, né? Sim. É que às vezes a nossa mente ela já está cansada, né? Tu já está há muito tempo sobre aquela situação e muitas vezes eu falo que a gente também não tem experiência sobre tudo, né? A gente precisa reconhecer isso também. A gente não é especialista em tudo. E que a gente precisa muitas vezes ou buscar ajuda ou estudar um pouco mais sobre aquela situação. Ou mesmo parar, né? Conversar. Eu falo que nada melhor do que conversar com uma outra pessoa sobre um outro assunto que não... Quando, né, falando no caso de CLT, procure ali um colega, uma outra área, né? Converse sobre um outro assunto e depois você volta, você vê que você já consegue retomar aquele assunto e colocar ele mais em ordem, né? E aí as coisas voltam a fluir de novo. Então, eu falo que é sempre um processo e a gente precisa se autoconhecer também para fazer isso, né? Porque eu falo que se estressar, o único prejudicado nisso é cada um de nós, né? Não é sobre o outro. Eu falo que os problemas eles vão existir, mas o detalhe é como eu me comporto frente àquele desafio, né? O desafio ele não vai mudar, o problema ele está ali, mas como eu me comporto frente a ele. Nem sempre é fácil, mas a gente precisa fazer e retomar todo dia, né? De uma forma que a gente se torne melhor também. E consiga olhar. Tem gente que fala da questão de um rótulo, né? Você, quando está dentro da garrafa, você enxerga só o rótulo e você precisa ir para o lado externo, olhar o que tem ali no lado externo. Para então. Porque quando está dentro de uma garrafa, você só enxerga, você está ali limitado. Né? Mas você precisa abrir o seu olhar, você precisa sair daquela situação para que então você consiga olhar de outros ângulos. Tem em várias palestras, exemplos, tem a questão da maçã, né? Uma maçã, de um lado você olha ela linda, maravilhosa, do outro lado ela está mordida ou ela está podre. Então depende do ângulo que você está olhando. Né? Então muitas vezes a gente precisa parar para olhar de outros ângulos aquela situação e ali é que muitas vezes surgem as oportunidades ou você pedir ajuda para alguém também. Eu falo que não é feio, é louvável quando tu pede ajuda para alguém, porque ela pode te trazer uma orientação, pode trazer uma estratégia que vai fazer mudar o jogo. Exatamente. Falando sobre a visão, né? O ângulo, né? Esses dias eu vi um vídeo de um professor, né? Que pediu para os alunos subir em cima. Ele subiu em cima da mesa, avistou a sala e pediu para os alunos fazer o mesmo. Você vê o ângulo. Vê a mesma sala de um ângulo diferente. Então, às vezes, nem tu estava citando aqui, a pessoa está, né, fechada, nervosa, preocupada com algo, mas ela está dentro da garrafa olhando só o rótulo. Exatamente. É a história do quebra-cabeça, né? A pessoa está lá com o quebra-cabeça, se matando e não acha a peça. E não acha. Aí chega uma pessoa de fora, a peça aqui, ó. Vai lá e coloca a peça. Né? Você fala, tô 3 horas procurando essa peça e não acha. Ela estava aqui, ó. Pronto. E é isso, né? Às vezes a gente fica tão cego pensando em como resolver, e fica cego, né? Daí chega uma pessoa do lado e fala, viu? Relaxa. Tá tudo certo. Aqui, ó. E vai. Mas isso entra a questão da humildade, né? Mas a importância da humildade, né? De a gente também reconhecer que a gente precisa de ajuda, ou que a gente pode pedir para alguém, né? Olha, você teria uma solução, uma estratégia para essa situação aqui? E ouvir o outro, né? Nessa hora que você diz, né? Assim, ó, na hora que você para... Respira. Campeão, fazendo o que aí? Viu? Olha esse quebra-cabeça aqui, né? Exatamente. Levanta a mão, fala, viu? Ou delega, né? Às vezes, dependendo da posição que você tá, delega. Sim, exato. Fala, viu? Não tá dando para mim. Exato. Né? Quando você tá num ambiente corporativo, que é o que a gente já viveu, ou até mesmo quando você é empresário mesmo, o empresário ele nunca tá sozinho, de fato, né? Sim. Ele tem alguém ali do lado. Sim. Então, cara... Beleza, dá uma delegadinha aqui, ó. De resolver, eu tenho o problema tá aqui. Eu chego pra pessoa e falo, Leandro, cara, dá uma olhadinha, como que você resolveria isso se fosse com você? Exato. Às vezes a pessoa me dá a resolução do problema aqui, ó. Ela escreve como ela resolveria e é a resolução certa. Sim. Né? O fato de reconhecer, né? Pedir ajuda. Exato. Agora, algo muito legal, muito importante que eu queria conversar contigo. Como que inicia esse processo de você escrever um livro, e não são só um, né? São 2. Qual que foi o primeiro e como que foi esse start? Então, os 2 livros, eles são projeto de coautoria, onde a gente escreve uma parte deste livro, os projetos de coautoria, então tem outros coautores também. E tudo começou pelo planejamento. Eu tinha feito um planejamento em um evento, eu falo que sempre que cada um de nós participar de um evento, de uma palestra,
anote aquelas ideias, aquilo que te chamou mais atenção. Em uma palestra que eu fui, o palestrante, eu sempre gosto do simples, né? Claro que a tecnologia, ferramentas, tudo isso contribui, a gente precisa buscar isso para evoluir. Mas ele falou algo simples: pegue uma folha A4, trace uma linha no meio, comece 0, que é o dia de hoje, 1, 2, 3, 5, 10, 15 mais anos. E dentro desses períodos, que o 0, 1, 2, 3 está mais próximo da nossa realidade, e aí depois 5, 10, mais 15, coloque o que você quer realizar, o que você idealiza para você nesses períodos, assim, né? Algo que você tem em mente. E eu tinha colocado entre os 5 e 10 escrever um livro. Esse papel, sabe quando a gente sai da palestra, a gente guarda ele em 4 para caber no meio da agenda, e levei ele para casa. E no primeiro livro, que é o Enriqueça a Mente, que surgiu o convite, na verdade eu recebi um convite de uma editora, e essa editora então fez um convite, mas eu totalmente leiga neste assunto, em relação a escrever livro, em relação a projeto de coautoria. E aí eu fui estudar um pouco sobre, porque até num primeiro momento do primeiro convite que eu recebi via Instagram, eu achei que era um golpe, né? Porque, claro, o mercado de livros, ele é um mercado editorial, é um mercado comercial, né? E aí eu fui estudar sobre. E olha como é importante conexões. Neste livro Enriqueça a Mente, eu falo sobre o poder da rede de relacionamentos, conexões, parcerias. E quando esse convite surgiu, a primeira coisa que eu busquei na mente: quem já escreveu um livro que é da minha rede? E eu tinha estado em um evento recente, onde eu tinha sido conectada com uma colega lá em Maringá, uma colega também da área de finanças. E ela tinha acabado de escrever um livro, com esta editora, inclusive. E aí eu conversei com ela, falei: olha, como que foi a experiência para você? Prós, contras? Como que foi o convite? E aí eu fui fazendo essas avaliações. E aí surgiu o convite também pela mesma editora para este tema. E eu tinha ficado ano anterior, esse livro foi lançado 18 de novembro de 2023. Um ano anterior, eu tinha... 18 de novembro de 2023. Exatamente, o Enriqueça a Mente. E aí eu fui estudando muito sobre a questão de mentalidade, o ano anterior, né? E aí, quando surgiu o convite, o tema Enriqueça a Mente, para falar sobre relacionamentos, conexões, eu falei, isso aqui já fechou. Né? Agora vamos, claro, para a parte burocrática e tal, enfim, daí nos alinhamos em tudo, e foi uma experiência assim, sensacional. Então, foi um convite também por parte da editora para integrar esse time de autores. E eu me sinto assim honrada nisso. E aí, voltando ao planejamento, quando surgiu o convite, a primeira coisa veio o start daquele papel e da anotação, escrever um livro. Eu falei, tá no meu planejamento, mas agora eu preciso trazer isso para o campo real, analisar tudo que está envolvido, já que eu não tenho experiência, e aí eu fui buscar ajuda com quem já tinha passado por isso, para então tomar a decisão. E aí foi onde eu tomei a decisão, e foi uma experiência sensacional, porque nós tivemos a oportunidade de fazer o lançamento em São Paulo, na editora, onde todos os autores estavam presentes. Então, assim, eu levo essas pessoas até hoje ainda. A maior parte são muitas vezes próximos, assim, em relação a trocas de ideias, e são profissionais de áreas diferentes. Então, assim, enriquece muito a nós em relação a poder parcerias, fazer lives, fazer colaborações, fortalece muito o nosso negócio, a nossa área, né? Uhum. E aí, depois chegou o segundo convite. Esse foi bem especial também, finanças e negócios, porque depois do Enriqueça a Mente, eu tinha escrito no meu planejamento, novamente 5+, porque não era algo de forma imediata, onde eu queria escrever um livro sobre finanças. Não tinha determinado se de forma autoral ou de coautoria. Quando chega este ano e vem o convite por parte da editora que eles fariam o lançamento desse livro dentro da Bienal Internacional do Livro em São Paulo, um dos maiores eventos literários da América Latina. E aí, quando chegou esse convite, menos de um ano do outro, né? Porque, assim,
É sobre escrever, é tempo que você determina, estudo que você determina. Ele foi lançado agora 10 de setembro deste ano, dentro da Bienal em São Paulo. É o que eu ia falar. Nossa, esse aqui foi em novembro do ano passado. Exatamente. E aí você já engata outro oportunidades, né? Abraçar. Esse foi um exemplo de abraçar oportunidades. Então, quando chegou essa proposta do Finanças e Negócios, bem no momento, assim, por causa disso eu falo para todo empreendedor, tem uma agenda a seu favor. Eu uso agenda digital. E quando chegou esse convite, era um projeto disputado, porque se eu não quisesse participar desse projeto, consequentemente, teriam outros profissionais que abraçariam esse projeto. Por quê? O lançamento dentro de um evento literário, toda uma experiência agregada, novos colegas, né? Então, dentro desse livro tem muitos contadores, empresários da área de investimentos, todas as áreas de negócios e também da área de finanças, né? E aí, quando chegou esse convite, eu falei, olhei a minha agenda, eu falei, vamos reajustar algumas coisas que não são prioridade e vamos abraçar esse projeto, e foi o que aconteceu, e daí foi lançado agora dia 10 de setembro. Mas ambos foram... porque em algum momento eu tinha escrito, aquilo foi o primeiro gatilho, né? Eu tinha planejado aquilo, e o segundo foi abraçar oportunidades, né? Porque uma vez que você faz parte de um livro, você deixa parte da sua história escrita. Nossa, demais. E isso aquece o coração. Né? Esse é aquele exemplo de realização de um sonho, realização de um objetivo. É desafiador? É claro que é. Você precisa parar para estudar, organizar a agenda, muitas vezes ficar muitas horas sobre. Você já tem determinados momentos que você já não consegue mais. Você trava. Eu falo que a vida de escritor não é fácil, né, para quem escreve um livro inteiro, né, um livro autoral. Porque não é só sobre o que está na sua mente, sobre o seu conhecimento. Escrever ele de uma forma que você possa entender. Que o público... né, para onde esse livro foi destinado, para qual esse livro foi destinado, possa ter essa compreensão. Então, é trabalho, né? É trabalho envolvido. Mas é muito gratificante. Foram 2 projetos assim, que eu me sinto muito privilegiada por ter sido selecionada para integrar esses times, mas muito onde eu parei para celebrar vitórias, né? Onde eu parei para olhar... eu já percorri uma determinada jornada e hoje ter eles em mãos é muito gratificante, né? E o brilho nos olhos, né? Sim, Quando com certeza. a gente estava conversando sobre o livro, sobre os livros aqui, é visível, né? A alegria, o brilho nos olhos de ter conseguido algo que realmente vai impactar, né? Quando você fala em deixar um pedaço da sua história, é falar, cara, é possível. Sim. É possível. E ainda, aqui são dicas, né? Sim. É anotar, planejar... Sim. E estar disponível, né? Sim. Planejar. Pelo que eu entendi da dica sua foi, você tem que planejar, primeiro anotar, planejar aquilo e depois fazer algumas renúncias para que conquiste esse objetivo. Foi o que tu conseguiu fazer e atingir esse objetivo. O planejamento, nesse caso, entra muito sobre o planejamento de metas. Pare para analisar, escreva as suas metas. Desse caso dos livros, aqui eu estou falando num planejamento de metas. O que eu quero para daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Mesmo que se você falar, mas é tão distante, as coisas mudam tanto... Ok, mas escreva o hoje, porque o planejamento não é sobre fazer ele uma vez e deixar guardado na gaveta. É sobre você escrever ele e você ter na sua agenda de 3 em 3 meses ou no período que você achar adequado, revisar ele. E aí você vai perceber. O melhor é quando você olha aquilo lá e você consegue dar aquele check. Esse já foi, esse eu já conquistei. E aí você faz o quê? Você reorganiza, você inclui coisas novas. Porque a sua vida ela é uma evolução constante. Então, o seu planejamento ele também precisa evoluir para que você alcance novos degraus, né? Então, aqui eu falaria de um planejamento de metas. Por quê? Tem muito da neurociência por trás disso, não é a minha área, mas assim, fazendo alguns estudos, acompanhando algo, que é sobre essa questão de você escrever, você transpõe do campo da mente, né? Transcreve isso, escreve, isso, como aconteceu comigo, vem como um lembrete, né? Em um determinado momento surgiu a oportunidade, mas isso está nas minhas metas, isso faz sentido? No meu caso, já estava nas metas, então foi aquele primeiro empurrão, assim, né? Para depois seguir. Então, ter o planejamento, revisar esse planejamento, né? Eu falo que, assim, o que está daqui até 1 ano precisa entrar na sua agenda. Porque toda meta precisa ser detalhada em tarefas.
em microtarefas, para que você consiga alcançar. Porque não adianta você, eu quero escrever um livro daqui a 5 anos. Mas o que você está fazendo para isso acontecer durante esse período, nesses 5 anos aí que estão por vir? Como é que né? Você está estudando sobre, você está vendo o tema, como faz para escrever? Né? Como faz para ser um livro autoral, um livro de coautoria? Você está buscando isso? Né? Então, aqui eu estou citando o exemplo de uma meta para qualquer outra. Sempre olhe para ela, então, assim, porque eu falo que em algum momento essa meta precisa entrar na sua agenda e ela ser detalhada em tarefas é onde que você vai para ação, onde você começa a implantar estratégias para que, então, depois tu enxergue os resultados disso. Entendi. Fantástico. Já foi uma aula aqui, eu tô quietinho só ouvindo e aproveitando o máximo que eu posso, porque é fantástico, já te acompanho há bastante tempo, vejo seus conteúdos e hoje eu falei, hoje eu vou parar, vou aproveitar, vou anotar, vou me informar certinho, vou aproveitar o máximo, porque é isso, conexão é sobre a gente estar aprendendo. E eu sempre falo que eu estou aqui há 1 ano, quase 2 anos aprendendo, ouvindo do outro lado aqui uma história, é toda uma história, mas cada convidado nosso tem uma história e com cada convidado a gente aprende sempre está aprendendo, né? Cada um traz experiências, né? Antes eu estava aqui assistindo e tu ouvir a experiência real da situação real, eu falo que é o que traz maior aprendizado, porque a teoria ela faz parte, ela é o embasamento. Mas eu sempre falo que a realidade traz experiências agregadas. E você poder ouvir e, a partir disso, analisar se essa estratégia faz sentido para você ou não para o seu negócio, é um caminho que precisa ser avaliado, né? Então, é uma excelente oportunidade de aprendizado. Vocês estão em uma escola. Nossa, estamos em uma escola maravilhosa. Sim. E a gente, eu queria já te agradecer, né? Por essa disponibilidade de estar aqui com a gente. De antemão, a qualquer coisa, já que gostaria de te agradecer. Para mim foi maravilhoso, foi fantástico. Consegui aprender muito. Canetinha trabalhou bastante hoje aqui. Fora a mente, né? A mente fica assim, ó, depois tem que desligar ela um pouquinho. Mas foi fantástico, um aprendizado incrível. Livros. Como que as pessoas conseguem adquirir os livros? Tem algum caminho? Como que ela consegue comprar? Alguma livraria para tu indicar? Porque quem está assistindo esse podcast vai querer ver os livros, né? Sim. Cadê aqui, esses livros eles podem ser adquiridos diretamente comigo, com os autores. Então, vocês podem entrar dentro do meu Instagram, @veridianepieper.adm, e lá você vai ter o meu contato direto. Seja o direct, seja o WhatsApp, o atendimento que tem na bio. Todo o contato vai ser diretamente comigo, então você pode entrar. Esse é o canal, digamos, eu diria mais fácil para quem hoje está assistindo. Vai no Instagram, @veridianepieper.adm, direct ou na bio no WhatsApp, onde você vai entrar em contato. E aí a gente alinha já. Eu faço envio para todo o Brasil desse livro, inclusive internacional. Internacional a gente só precisa ver logística, mas já fiz envios também. E para quem está assistindo de fora do Brasil, tem também a opção de livro digital. Esse livro os dois estão no formato digital, então é uma oportunidade. Inclusive, eu passei por uma experiência muito bacana, onde uma moça aqui do Brasil presenteou uma moça na Alemanha com um livro digital. E aí eu fiz o envio, eu fiz uma dedicatória que quem presenteou me enviou, e eu fiz também uma dedicatória digital no livro para que fique a recordação para a pessoa. Legal. E foi uma experiência bem bacana. Então, o livro ele traz várias oportunidades. Eu falo que o livro, ontem, 29 de outubro, foi o dia do livro. Né? Então, o livro ele é uma oportunidade de educação. Ele é um canal, uma ferramenta de educação. Mas quando você ler o livro, não leia só por ler. Leia o livro com um objetivo de estudo. Tire um aprendizado dele. Use marca-texto, lápis, caneta. Papel. O livro é seu. O livro é seu. Bloquinho anote, de destaque, quer colocar fitas de identificação, o que você se adaptar, mas use ele como estudo. A partir do momento que você lê o primeiro capítulo, você para. O que eu tive de aprendizado deste capítulo? Essa é uma dica importante para quem é leitor, né? Ou para quem quer se tornar leitor. Muitos lá no primeiro de ano têm uma meta, né? Ler livros ou ler tantos livros, né? Leia os livros e agregue isso também na sua vida.
Maravilha. Anotei essas informações. Eu vou assistir. Mas você acha que eu não vou assistir de novo? Com certeza, não tô conseguindo aprender tudo aqui. Viu? Eu tenho esse costume, eu assisto podcast e depois vou anotando. Então, acho que essa câmera minha deve ser essa aqui, ó. Para você que quer comprar, adquirir, né? Sim. Essa ferramenta de mudança de mentalidade, que é um livro. Sim. Enriqueça a mente. Você vai entrar em contato, né? Pelo Instagram da Veridiane. Isso. @veridianepieper.adm. Tem um canal também na Amazon, para quem eventualmente tem alguma questão de benefícios, por causa de pontuação ou formas até diferentes de pagamentos. Na Amazon os livros também estão disponíveis. Mas, se for a compra direta comigo, você tem uma dedicatória exclusiva, você tem um livro autografado, o que dentro da Amazon a gente não consegue fazer, porque a gente não sabe a finalidade do livro, né? Se o livro é para uma finalidade de presentear ou se é para a pessoa, né? Então, o primário, eu diria, entre em contato no Instagram, @veridianepieper.adm. E se não, também na minha bio tem o link lá direto para a Amazon também, a pessoa fica à vontade para escolher. Esse é o livro, Enriqueça a Mente. E o Leandro está mostrando... Finanças e Negócios. Finanças e Negócios. Desculpa para não ler. Não tem desculpa para você não ler, não existe. Fizemos aqui diversas vezes, a gente mostrou o livro para que realmente você faça a aquisição desse investimento. Sim. Caminho para comprar também tem. Então, tá bem explícito. Já tá tudo organizadinho aqui. Dedicado e autografado. Sim. E são excelentes oportunidades também, uma forma de presentear. Né? Eu falo que o livro ele é um excelente presente que a pessoa se sente muito especial. Né? Principalmente se você já conhece a outra pessoa, ela está buscando ali questão de... Esse livro Enriqueça a Mente, ele trabalha muito a questão do fortalecimento da mentalidade dentro de todas as áreas. Não só dentro da área psicológica, mas também dentro da área de negócios. Como que você pode fortalecer a sua mente dentro dos âmbitos dos negócios? Qual que é o poder de uma rede de conexões? E a prova viva, se eu estou aqui hoje... É por causa de relacionamentos, de conexões, de interações intencionais. Né? Então, agradeço também ao Lucas, que hoje não está aqui dividindo a mesa com a gente, mas que fez o convite, né? Foi numa interação dentro de um podcast da Vitória Cavacin, né? Quem ainda não assistiu, também assista o podcast da Vitória Cavacin, onde eu fiz uma interação genuína ali, né? De uma forma de apoio também à Vitória, né? Que é uma excelente empreendedora, arquiteta, e eu me conecto muito com ela pela trajetória dela e também pelos valores dela, né? Então, a gente se conecta às outras pessoas. E estar aqui hoje também é reflexo de conexões de relacionamentos. Então, dentro do livro, eu entrego estratégias, né, que eu utilizo para a minha vida. Então, olhe, né, estude os livros que você lê com um olhar de estudo para que você possa também incorporar isso na sua vida, aquilo que faz sentido para a sua jornada, para a sua fase de vida, né? Maravilha. Para contratá-la como palestrante, mentora, é o mesmo caminho. Exatamente. No Instagram... Eu tenho Instagram, Facebook, LinkedIn, WhatsApp, eu sou ativa em todos os canais, mas sempre o mais fácil para a questão de recordar, né? Já para ficar gravado, qual que é o WhatsApp? Então, o meu WhatsApp é 41 992356141 e o Instagram você é @veridianepieper.adm. E aí, dentro da bio, tem todos os meus contatos adicionais, mas também o direct eu atendo. Então, qualquer forma de contratação ou verificar se eu tenho a solução adequada, né, para o que você demanda, então você pode entrar em contato, eu vou te atender e vou te direcionar também. Caso eu não tenha solução, tem parceiros também, né, que consigam aí atender. Mas dentro do âmbito de educação financeira, empreendedorismo, networking, são os temas primários que eu atendo, e o tema de educação financeira ele pode ser aplicado em microempresas, né, para os seus funcionários, porque eles aprendendo a gerir as suas finanças, isso vai refletir no comportamento, como também ele cuida dos recursos da sua empresa. Maravilha. Né? Então, gente, eu estou impactado aqui, já estou com o modo aluno ativado, ficou ativado o podcast inteiro, aprendi muito, obrigado por compartilhar com a gente. Eu queria que você deixasse um recadinho para o nosso público que está assistindo. Primeiramente, quero agradecer por poder partilhar dividir essa mesa com você, Ismael, com você, Lucas. Leandro. E o Lucas é quem convidou. Olha só, me perdoem. Vamos de novo. Obrigado, Ismael. Obrigado, Leandro. E obrigado, Lucas, pelo convite.
Primeiro, uma honra poder estar aqui, poder compartilhar isso com vocês e também para todos que estiverem que vão nos assistir. E eu quero dizer que empreender é um processo, é uma decisão diária, mas é uma oportunidade onde você pode transformar o seu propósito em um resultado através das suas ações. Então, você pega o seu propósito, entra em ação e você colhe os resultados daquilo que você almeja. Então, o que eu recomendo faça o seu planejamento. O que você deseja empreender? O que você... Sempre comece olhando assim, o que eu mais gosto. Ou você que já empreende, resgate o brilho no olhar. Olhe qual que foi o que te motivou a começar. Eu sempre falo o dia da inauguração da loja, né? Lançamento de um produto. Olhe para aquele dia, o que você tinha aquele brilho no olhar. Resgate isso e defina os próximos passos. Uma vez os próximos passos definidos, planejados, dê o próximo passo. E assim, em sequência, seja persistente, resiliente, porque vai demandar, né? Porque os desafios eles estão presentes, mas é muito recompensador. Hoje eu espero que eu possa ter transmitido um pouquinho do brilho no olhar. É possível, mas você precisa ter determinação, disciplina e, principalmente, esteja com seu olhar aberto para as oportunidades. Muito bem. Gente, eu não me atrevo a acrescentar nada. Obrigado pela participação, obrigado por estar com a gente. E esse foi mais um podcast da Conexo. Muito obrigado a você que nos acompanha. Já curte, comenta, compartilha, envia esse podcast para um amigo, para 2 amigos, para 5 amigos. Faz aquela corrente antiga do Orkut lá que você não podia quebrar lá do I5, sabe? E tem que enviar para 5. Essa é verdade. Vai, volta, retoma isso, envia para 5 amigos, que foi muito importante. Um aprendizado incrível. O modo aluno ficou ativado aqui hoje 100% do episódio. Gente, obrigado a todos que estão nos acompanhando e até o próximo episódio. Valeu. Tchau, tchau.